cultura de discipulado e a missionalidade da igreja. Eu vou trabalhar aqui com vocês um trechinho do livro do Tim Keller, Igreja Centrada, e mais uma citação desse livro do Jonas Madureira, do Custo do Discipulado, tá bom? Só para vocês entenderem que discipulado também tem a ver com missionalidade. O que é missionalidade? Missionalidade é envolver com a missão de Deus no mundo. Missionalidade é envolver com a missão de Deus no mundo. Missionalidade é quando a igreja se envolve de maneira ativa, fiel, responsável, espontânea com a missão de Deus no mundo. Ontem, na fundamentação, nós falamos da missão de Deus. Qual que é a missão de Deus? Salvar um povo para si, reconciliar o mundo consigo mesmo através do sangue de Jesus Cristo. Como que nós nos envolvemos com essa missão? Através do discipulado. Vamos ver isso agora. Antes, olha só, falando de cultura de discipulado, olha essa citação do Jonas Madureira. Ele diz o seguinte: a cultura de discipulado como imitação de Cristo só será uma realidade em nossas igrejas se, em primeiro lugar, atenção, ó, cultura de discipulado só será uma realidade. Você volta com o coração em chamas e quer que a cultura de discipulado chegue na sua igreja. Então, em primeiro lugar, a igreja precisa estar disposta a assumir o custo do discipulado. E isso é o maior desafio. É todos estarem realmente dispostos a isso. Que nada mais é do que seguir a Jesus e, pelo exemplo, ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. Entendendo que isso não é um departamento da igreja. Vamos criar agora o ministério de missão e discipulado da igreja. Não, não é um departamento. É a cultura, é o DNA. Lembra do DNA? Quem gostou do DNA ontem? É o DNA da igreja. Tem que estar no DNA. E em segundo lugar, se os oficiais da igreja, a liderança, derem o exemplo e se tornarem admiráveis justamente porque admiram o desejo, e se tornarem admiráveis justamente porque admiram e desejam imitar Jesus mais do que tudo ao seu redor. Quando os oficiais imitam verdadeiramente a Cristo e se tornam modelos, como foi dito para Timóteo, torna-te padrão dos fiéis, um modelo para os fiéis seguirem. E assim nós criamos a cultura de discipulado. Agora, falando em cultura de discipulado e missionalidade, o Tim Keller, ele tem aqui, no livrinho dele, Igreja Centrada, ele fala de 3 coisas que nós temos para sermos uma igreja missional. A primeira coisa que nós temos e que é inegociável é o Evangelho. O Evangelho é aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós. Não é o que nós fazemos, é o que Ele fez. Muitas vezes a gente pensa que o Evangelho é o que nós fazemos. Por exemplo, ir à igreja, você tem que ir à igreja. Isso não é Evangelho. Isso já é uma obrigação em resposta ao Evangelho. O Evangelho é o que Cristo fez. O que Cristo fez? Veio a este mundo, viveu uma vida perfeita, morreu a morte que nós deveríamos morrer, viveu a vida que nós deveríamos viver e nos resgatou do pecado. Esse é o Evangelho. O Evangelho é imutável. Não importa o local, não importa a cultura, não importa o ano, o século. Ele não muda. O Evangelho é eterno. E isso é imutável. Então nós temos a mensagem do Evangelho e devemos propagá-la. Só que existe um contexto que nós estamos propagando o Evangelho. Existe a cidade. A cidade, o contrário do Evangelho, cada cidade tem o seu contexto, sua cultura. Aqui nós estamos em Rio Verde. Aqui o povo gosta de rodeio. Ou não? Não? Né? Cidade do rodeio? Mais ou menos? Não sei. Olha só, já estigmatizei a cidade, né? Mas nós estamos em Goiás, temos uma cultura. O nosso povo gosta de comer pamonha. Agora acertei, né? Então é diferente de São Paulo. É diferente do Rio de Janeiro. Cada cidade tem a sua cultura, tem o seu jeito, tem o seu estilo.
Cada bairro tem a sua cultura. Certamente, evangelizar aqui no Parque Bandeirantes é diferente de evangelizar lá no centro. Ser uma igreja no Parque Bandeirantes é diferente de ser uma igreja lá no centro. Por quê? Porque são lugares diferentes, públicos diferentes. Nós precisamos entender a cidade. E então nós vamos aplicar o evangelho no contexto da cidade. E o evangelho é para a cidade, a igreja também deve ser para a cidade. E isso é o que o Tim Keller chama de movimento. O movimento é a aplicação do evangelho imutável nas cidades diferentes. E esse movimento, uma coisa ou outra, vai mudar. As nossas igrejas presbiterianas, em geral, elas são muito parecidas, porque nós temos a mesma teologia e os mesmos princípios litúrgicos. Em geral, são parecidas, mas são diferentes. Vocês conseguem perceber isso? Uma igreja gosta de um louvor mais batido, outra gosta de um piano e um órgão. Eu fui numa igreja lá em São Paulo, o pastor estava de batina, e foi dito, ao som do órgão, fiquemos de pé. Tocou o órgão e todo mundo ficou de pé. Se eu fizer isso em Goiânia, vai dar certo? Provavelmente não, né? Provavelmente não. O contexto é diferente. E essa igreja lá em São Paulo está no contexto dela. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, é isso mesmo. A graça é multiforme. E esses estilos diferentes, pequenos detalhes, glorificam a Deus. Ok? Então, movimento. Então, Tim Keller vai dizer o seguinte, as igrejas devem, olha só, para fazer esse movimento, em primeiro lugar, buscar pôr as pessoas em contato com Deus. Primeiro relacionamento é o relacionamento vertical com Deus. Colocar as pessoas em contato com Deus. Por meio do quê? Da evangelização e da adoração. A adoração na nossa igreja também deve ser evangelística. Porque a adoração é exatamente a nossa conexão com Deus. É quando nós buscamos o Senhor. E sim, a adoração é a coisa principal que a igreja faz. Por quê? Porque é a única coisa que nós vamos fazer nos céus. O que você vai fazer daqui 100 anos? Se daqui 100 anos você disser, eu vou estar evangelizando, não faz sentido, né? Porque só se for os anjos. E os anjos não precisam. Então daqui 100 anos, você vai estar adorando. Adoração. Então, primeiro, contato por meio da evangelização e da adoração. Nisso tudo, a adoração tem primazia, porque o nosso fim principal é glorificar a Deus. Mas também, nós colocamos as pessoas em contato umas com as outras, por meio da comunidade, da comunhão, dos PGs e do discipulado. O discipulado ajuda nesse contato para a maturação. Então, nós já falamos aqui de discipulado e de evangelização. Em terceiro lugar, pôr as pessoas em contato com as necessidades da cidade, por meio dos ministérios, serviço, por meio dos ministérios de misericórdia e de justiça. Tem um por fim aqui, seria uma quarta coisa que eu não destaco como quarta, que é pôr as pessoas em contato com a cultura, por meio da integração da fé e das obras. É aqui quando você, de maneira saudável, cria boa cultura, trabalha e, por meio do seu trabalho, se envolve com a sociedade e transforma a sociedade. Então, assim a igreja se torna missional. E observe que nos dois primeiros pontos nós temos evangelização e discipulado. Como é essencial essas coisas. Nesse sentido, os cristãos precisam desenvolver atitudes de apreço pela cidade. E isso eles fazem através do discipulado, do aprendizado, o discipulado missional. Esses materiais que nós usamos, da PECOM e etc., eles ensinam esse apreço pela cidade, pela evangelização, pelo cuidar do outro. Os cristãos devem tornar-se uma contracultura ativa onde residem. Enquanto as pessoas estão buscando a si mesmos apenas, as suas próprias causas, nós precisamos buscar o bem da comunidade, o bem dos outros, servir a comunidade, cuidar da cidade que nós estamos inseridos. Os cristãos devem ser uma comunidade totalmente comprometida com o bem da cidade como um todo. Integração de fé e obras, ou seja, a minha fé eu demonstro na prática, nas boas obras que eu faço. Compromisso com a vizinhança e com a justiça,
Pregação que atrai e desafia a cidade. Atrai porque é fiel ao evangelho e desafia porque confronta os ídolos da cidade. Se a idolatria da cidade é autorrealização, se a idolatria da cidade é felicidade, é dinheiro, é soja, temos que falar contra isso, mostrando que só Jesus pode saciar, não a autorrealização, não o dinheiro, não o sucesso em alguma outra coisa. Então, pregação que atrai, mas que desafia. Compromisso com a arte, com a criatividade. Nós precisamos criar boa música, precisamos ter bons artistas, precisamos nos envolver culturalmente também e criar cultura para a glória de Deus. E compromisso com o evangelismo e discipulado. Precisamos evangelizar e precisamos discipular. Porque uma vez que a pessoa vive o discipulado, ela sozinha, automaticamente, caminha para essas áreas, se desenvolve. Olha só, agora aqui um escritor político chamado Mark Mitchell, ele diz o seguinte: no final das contas, as comunidades saudáveis só acontecerão, olha só essa frase dele, só acontecerão quando as pessoas se comprometerem com um lugar em particular e com a vizinhança em particular no trabalho, de longo prazo de construir um lugar, de reconhecer e aproveitar as responsabilidades e os prazeres de ser membros de uma comunidade local. Essas coisas boas não são provenientes apenas dos ambientes agrários ou rurais. Podem e têm sido alcançados em metrópoles e em ambientes urbanos. Compromisso com um local, com uma comunidade, com um grupo, com uma família. É assim que nós também desenvolvemos o discipulado e assim nós nos envolvemos missionalmente com uma região. Aqui novamente essa citação ficou repetido e isso tudo tem a ver com ser missional. Eu gosto dessas duas frases para explicar o que é missionalidade. E a segunda, do Ed Stetzer, para mim é a melhor. A primeira, do Higgy McNeal, diz assim: ser missional é um estilo de vida. Ontem alguém gostou do estilo de vida, né? Discipulado é um estilo de vida. Ser missional é um estilo de vida. Não uma filiação, uma atividade. Significa que não é, vamos agora fazer o evento missional. Quem quer ir? Vamos lá. Evento evangelístico. A gente tem na nossa igreja os projetos missionários, né, de férias e por aí vai. É muito legal você ir numa semana, sair lá para o sertão, evangelizar, ir para Manaus. A nossa igreja lá em Anápolis está saindo uma turma agora, ir para Manaus. Viagem missionária, isso é bom. Isso é legal, mas a missão ela não acontece apenas nesses momentos. Se acontecer apenas nesses momentos, está errado. A missão da igreja deve ser o tempo todo. Nós precisamos entender que o tempo todo nós estamos em missão. Você saiu daí, você é um agente de Deus, um agente secreto não, um agente conhecido de Deus. Está o tempo todo em missão. Saiu daqui, qual que é a sua missão? Qual que é a sua responsabilidade? Fazer discípulo. Então, ser missional é um estilo de vida. Para ele, o missional, pensar e viver missionalmente significa ver a vida como uma maneira de estar envolvido com a missão de Deus no mundo. A pergunta é, como que eu vou me envolver com a missão de Deus no mundo? Quem conhece aqui aquele desenho Pink e Cérebro? Vixe, pouca gente. Pink e Cérebro. Pink e o cérebro, 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 cérebro. Que... dois ratinhos, que um ficava tentando dominar o mundo. Aí o desenho começa como? O cérebro falando para o Pink é meio bobinho, o cérebro que é o inteligente, falando para o Pink, como nós vamos dominar o mundo hoje? E aí eles fazem as suas artimanhas lá, tentando dominar o mundo, dois ratinhos. E aí sempre dá errado, né? Mas sempre começa, como nós vamos dominar o mundo hoje? Eu acho que nós como cristãos deveríamos ser assim, igual o cérebro. Mas para Cristo, como nós vamos nos envolver com a missão de Deus hoje? O que Deus quer que eu faça hoje para fazer o seu nome mais glorificado na minha família, no meu trabalho, na minha igreja? Isso é ser missional.
como eu vou estar envolvido com a missão de Deus no mundo? Olha só o Ed Stetzer. Missional significa realmente fazer missão onde você está. Missão onde você está. Você não precisa ir para a África, para a China ou para os países árabes. Você pode fazer missão em Rio Verde, onde você está. Missional significa adotar uma postura de um missionário, como missionário desses outros países, aprendendo e adaptando-se à cultura ao seu redor e permanecendo bíblico. Sempre permanecendo bíblico, mas também entendendo a cultura, compreendendo a cultura e falando na linguagem das pessoas. Ok? Entender o que é ser missional? Missional é um estilo de vida. Missional é envolver com a missão de Deus no mundo. Qual que é a missão de Deus no mundo? Salvar o povo para si. Ele está reconciliando o mundo através do sangue do seu filho. E como eu posso me envolver com isso? Claro que a resposta vocês já sabem. Fazendo? Mais uma vez. Fazendo? É exatamente isso.